Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela está? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai dar mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está num inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim. Nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas. Porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar.
E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala: isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem. Deus nos segura na nossa mão, é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento, quando Moisés chega diante de Deus e fala: agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais. Mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia. Sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado. Lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala: e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, e que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar ao conhecimento da terra que Ele nos preparou.
É impressionante como nós encontramos pessoas que estão destruindo as suas vidas porque não aprenderam a paciência. A pressa nos mata. Você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você sofre na sua carne as consequências da sua ansiedade. A ansiedade te adoece. A falta de paciência prejudica o seu relacionamento com os outros. Nós estamos agitados demais. Nós estamos vivendo para fora demais. Nós temos compromisso demais, quietude de menos. Você sabe que eu, na minha vida, como eu sou uma pessoa que tem uma vida muito pública, eu estou o tempo todo encontrando muita gente, eu trabalho muito, eu tenho muitos eventos, eu viajo toda hora, eu encontro muita gente. Eu assumi uma regra para mim. Quando eu chego na minha casa, ali é o meu claustro. Às vezes eu não aceito convite nem para atravessar a rua para almoçar na casa da minha vizinha. Porque eu sei que a minha alma precisa dessa quietude. Eu preciso do meu silêncio. E eu só saio quando eu realmente tenho de sair. Porque eu descobri que para eu dar conta de viver essa vida muito pública, eu preciso ter bastidores. Eu preciso ter o meu espaço de vida consagrada ao silêncio, à quietude, à oração. Porque nessa correria nem sempre eu consigo. Mas você já imaginou se eu chegasse na minha casa e impusesse a mim uma rotina de vida social que me retirasse para jantar, para isso, para aquilo, para uma festa? Não aguentaria a vida que eu tenho. E como eu privilegio a minha vida de missão, porque eu sou um missionário, eu escolhi ser missionário. Ninguém me obrigou a ter essa vida. Eu, para estar aqui toda quarta-feira, eu sei o sacrifício que eu preciso fazer. Para eu poder pegar as estradas e enfrentar os inúmeros desafios das estradas, a dispersão das estradas. Minha gente, às vezes até num camarim, que é aquele lugar último antes de entrar no palco para cantar. O camarim deveria ser o lugar da oração, do sossego, da tranquilidade. Isso não existe para mim. É lá que muitas vezes claro, não estou reclamando, estou dizendo é a vida que ficou assim. Às vezes eu tenho tanta gente para atender, tanta gente querendo conversar comigo, que quando eu subo no palco, me restam 2, 3 minutos ali só para me concentrar, para entrar ali no palco e dar tudo de mim. Essa semana mesmo, eu fui a Poços de Caldas, e eu tinha 1h30 para fazer o evento, porque eu precisava pegar a estrada de madrugada, que eu tinha um compromisso logo cedo em Taubaté. Senão eu não ia conseguir dormir nem 2 horas. E aí, tudo bem, o evento começou, o show começou. Aí a minha assistente, a Mônica, que fica do lado, faltam 10 minutos. E aí eu olhei para aquele povo. Não tenho coragem de parar o show aqui agora, porque eu preciso ir embora. Ali é o lugar da minha dedicação. Você sabe por quê? As pessoas vão ali para me ouvir. É claro que depois eu me dou o direito de dizer, olha, não vou autografar CD de ninguém, não vou tirar foto com ninguém porque eu preciso ir embora. Mas o meu tempo de evangelização em cima do palco é sagrado. Ali é o horário de exercer o meu ofício. Eu não posso ter pressa no ofício de evangelizar. Mas quando eu chego em casa, eu preciso me dar o direito de viver esses bastidores. De viver esse silêncio, essa quietude, de desligar um pouco o meu telefone, de esquecer que ele existe, de estar um pouco mais diante de Deus, para que Ele me preencha, para que depois, quando eu voltar para a estrada, eu continue tendo o que oferecer ao outro. Olha aqui, você tem uma vida diferente da minha. Você não tem essa necessidade de evangelizar como eu evangelizo. Mas não se engane. Você também tem a mesma necessidade que eu tenho de ter bastidores. A sua vida te exige. Você tem uma vida social que te joga para fora o tempo todo. Você trabalha muito, você encontra muita gente. E qual é o espaço que você cria para criar dentro do seu coração
esse espaço de paciência que só Deus pode nos dar? Qual é o espaço que você cria para que Deus tenha condições de moldar a sua alma de acordo com a sua vontade, com o desejo que Ele tem? Qual é o espaço que você oferece a Deus para que o seu florescimento espiritual aconteça? Para que você não se desgaste demais nessa vida que não para, nessa vida que é tão rara e que muitas vezes você não percebe por causa do modo de vida que você escolheu viver? Quando eu dou o meu testemunho de que eu tenho estrada demais e muitas vezes bastidores de menos, e que por isso que quando eu chego em casa, eu tenho que me recolher e proporcionar ao meu coração uma restituição espiritual, eu fico pensando também os meus amigos que são padres, que enfrentam no seu dia a dia o desafio de atender as pessoas o tempo todo, porque muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com o descanso do padre. Eu já encontrei muitos padres que ficam até constrangidos de dizerem que vão tirar um dia de férias, uma segunda-feira, por exemplo, para descansar. É direito dele. Ele precisa restituir no coração aquilo que ele oferece ao longo da semana. Há padres que celebram 5, 6 missas por domingo. Isso é desgastante, minha gente. A graça de Deus nos sustenta, mas nós também precisamos buscar a quietude para que esta graça alcance o nosso coração e nos restitua com a nossa paciência. Muitas vezes nós encontramos os nossos padres, os nossos pastores dando patada no povo. Não é porque eles são ruins, não. É porque eles estão cansados, eles estão excessivamente carregados. Por isso que nós, como leigos, vocês aí, que acompanham os padres de vocês, prestem atenção se o padre não está trabalhando demais, se vocês não estão exigindo demais dele. Ofereça a eles isso. O padre vai passar um dia lá em casa, ninguém vai te importunar, nós vamos oferecer uma casa onde onde o senhor possa descansar um pouquinho, passar um tempo com pessoas que não vão te exigir nada como padre, onde o senhor seja apenas um ser humano, onde o senhor possa rezar, possa ficar em silêncio. E você não pode negligenciar na sua vida a construção deste espaço. Até na nossa vida consagrada, nós que somos consagrados a Deus, eu vejo aqui na Canção Nova, como esses meninos e meninas trabalham. Eles trabalham muito. O meu diretor mesmo, China, que agora está trabalhando ali nos bastidores, quantas vezes esse menino passa a noite editando programas, às vezes o programa que vai ter de ser repetido, ele passa a noite editando esses trabalhos, trabalha muito. Se você vê essa equipe que está aqui, eles são trabalhadores e não tem muito tempo não. Mas você vai olhar para eles, você vai buscar na vida deles, os consagrados sobretudo, sempre encontram o seu espaço de estarem em silêncio diante do Senhor, buscando a restauração dessa vida espiritual que vai por água abaixo se a gente descuida. Eu já lhe disse isso aqui uma vez e volto a repetir. O fundador da Congregação dos Padres Sagrado Coração de Jesus, lá onde eu fui formado, graças a Deus, toda a minha formação eu devo à Congregação do Sagrado Coração de Jesus. Para Padre João Leão Deon, ele dizia assim: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. É disso que eu estou falando. Quando nós oferecemos a Deus o nosso serviço e esquecemos de oferecer a Ele o coração, que é a metáfora de todos os meus bastidores, Deus não poderá restituir aquilo que eu ofereço ao outro através do meu trabalho. E em pouco tempo eu estarei oferecendo a mim. E oferecer a mim, somente a mim, vai me desgastar demais. Eu vou ficar cansado, eu vou perder a paciência, eu vou ficar estressado, eu vou ficar bruto com as pessoas e eu vou esquecer a delicadeza, que é justamente a característica de todo cristão. Portanto, não tenha medo de introduzir na dinâmica do seu cotidiano o espaço da sua restauração interior. Pode ser 5, 10 minutos. Silêncio, oração, respiração profunda. O exercício da respiração profunda é excelente para quem quer descansar, para quem quer dormir bem. Uma boa leitura, uma música que vai lhe fazer bem.
Você precisa ter primeiramente a consciência de que a sua primeira responsabilidade não é o outro, é você mesmo. Porque você só pode cuidar do outro depois de ter cuidado de si. Um relacionamento que começa no outro não dá, isso é doente. Padre, mas isso é um egoísmo? Não é não. Isso é o passo certo do relacionamento. Eu só posso dar um passo na direção do outro depois de ter conquistado os meus territórios. A verdadeira caridade só existe quando eu sou livre para amar, quando eu sou livre para doar. Eu não estou agindo por uma necessidade. Porque às vezes até a nossa caridade não é por amor, não, é porque a gente quer aparecer. Às vezes a nossa caridade está em torno do nosso espírito pavão. Eu preciso que o outro me veja, eu preciso que o outro me note, então eu faço caridade, eu faço isso, faço aquilo, mas aquilo é tudo vazio dentro de mim, não me preenche, não me faz feliz. Meu Deus do céu! A caridade que eu faço precisa estar em consonância com aquilo que eu sei sobre mim. É essa minha liberdade interior me motivando a conquistar cada vez mais os territórios que são meus, conhecendo os meus defeitos, as minhas possibilidades, para que depois eu dê um passo na direção do outro e faça o mesmo na vida dele. Ao invés de ser um sequestrador, eu quero ser um libertador. Eu não quero estabelecer relacionamentos de amizade em que eu faço um papel de sequestrado ou de sequestrador. Só tem sentido a gente estabelecer relacionamentos se for para a gente ajudar o outro a fazer a conquista dessa liberdade interior. É aquilo que a gente fala, né? A gente precisa de ter amigos que nos façam amigos de Jesus. Aprendi com a minha amiga Marina Patrus, lá em Belo Horizonte. Uma frase simples. É verdade. Eu preciso ter vínculos com pessoas que vão me motivar a viver essa liberdade interior. Se quiser me perder, é começar a colocar uma amarrinha aqui no meu pé. Saio fora, vou longe, vou embora. Você sabe por quê? Eu levei muito tempo para compreender o processo da liberdade. Você acha que eu vou dar passos para trás na direção contrária da liberdade que Deus quer para mim? Eu não posso permitir isso. Sabe por quê? Eu estou pecando contra a minha conversão. Qual é a minha conversão? Qual é o processo que Deus quer realizar em mim? É me fazer ser livre. Se eu aceito viver um relacionamento que me aprisiona, que me poda das minhas possibilidades, que me priva de chegar ao que Deus quer de mim, esse relacionamento é diabólico. Ainda que ele pareça santinho, ainda que ele pareça bonitinho. Mãe pode fazer isso com a gente. Você quer um amor mais sagrado que de mãe? E mãe, se não cuida, sequestra assim a subjetividade do filho. Quando ela impõe a ele que ela quer que ele faça isso, que ele faça aquilo. Quando ela não é capaz de compreender o outro como alguém totalmente outro. O meu filho não é uma extensão dos meus desejos. Isso é muito cruel. Eu fazer o meu filho a extensão dos meus desejos. Então eu não fui pianista, meu filho vai ser. Mesmo que ele não tenha vocação para isso, o pobre do menino vai ficar lá dia e noite em cima de um piano, aprendendo um instrumento que ele não gosta, porque a mãe quer que ele aprenda. Não. O amor é, antes de tudo, a investigação das possibilidades que o outro tem. Aí eu entro ali para promover. Se eu posso entrar na sua vida para lhe ajudar a alcançar a sua melhor parte, eu sou bem-vindo. Agora, se eu entrar na sua vida para lhe privar de chegar na sua melhor parte, eu não faço nenhuma diferença. Eu posso perfeitamente ficar de fora. Se for para estabelecer um vínculo de amizade, de namoro, de casamento, que seja com alguém que esteja interessado com a sua libertação. Porque senão, cuidado, esse amor pode ser um cativeiro. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se você não leu esse livro, por gentileza, permita-se. Algumas pessoas acham que o livro é um pouquinho complicado nas primeiras páginas. Não. Muitas vezes a gente precisa vencer a preguiça. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. Porque é impressionante como a leitura desse livro desperta em nós a consciência de que nós vivemos amarras. Volto a dizer.
Às vezes nós não estamos percebendo que estamos amarrados. É porque a gente acostumou com o cativeiro. No sequestro é assim. Chega um momento, depois de muito tempo de sequestro, a gente começa até a ficar amigo do sequestrador. O sequestro do corpo é assim. Você já observou? Já ouviu o testemunho de quem foi sequestrado? Depois de um tempo de sequestro, fica amigo do sequestrador, por uma questão de sobrevivência. Às vezes nós estamos assim dentro de casa, marido e mulher, mãe e filho, amigos, um bando de gente sequestrada que é incapaz de provocar, de dar um grito de alforria e falar: olha, chega, eu não quero viver essa escravidão. Se for para permanecer ao meu lado, se é para estar aqui ao meu lado, que seja para me ajudar a fazer o que Deus quer fazer em mim. Por favor, não venha ser um empecilho para a ação de Deus na minha vida. Isso, minha gente, é uma palavra que pode parecer dura e é necessária nos nossos dias. Precisamos ter coragem de delimitar o território e falar: olha, aqui, se quiser entrar, tira as sandálias dos pés, que meu coração é um solo sagrado. Que Deus lhe ajude nesse processo, que ser livre dá trabalho, viu? Eu sei, estou vivendo o meu processo diariamente, e eu sei onde eu tenho que cortar, as arestas que eu tenho que cortar, as pessoas que eu tenho que manter uma certa distância, porque senão a gente fica território do outro. E o outro acha que tem o direito de fazer o que quer no coração da gente. Não é bem assim, não. Deus nos ensina que o nosso coração é um território sagrado e só tem o direito de participar desse coração aquele que estiver com as mesmas intenções que Deus tem para nós. Preste atenção nas pessoas que participam da sua vida. Se elas não têm as mesmas intenções que Deus tem para você, você precisa estabelecer o limite. Toda vez que nós vivemos uma traição, a gente opta por recomeçar, você terá de viver o desafio do amor sem confiança. Eu me lembro que uma vez eu escrevi sobre isso no Twitter e algumas pessoas contestaram: ah, mas se não existe confiança, não existe amor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso muito bem amar o meu filho e eu não confiar nele, por aquilo que ele já fez, né? Pelas desobediências, mas eu amo. Enfim. Então eu posso muito bem amar e não confiar mais. Aí fica mais difícil prosseguir. Porque quando eu amo e confio, eu tenho dois alicerces. Quando eu só amo e não confio, eu posso contar apenas com um alicerce para o relacionamento. Mas aí nós temos uma chance. É mais fácil você reconstruir a confiança do que você reconstruir o amor. Quando a gente deixa de amar, é muito difícil a gente reconstruir o amor. Porque o amor, ele é um movimento muito natural em nós. Eu não tenho como dizer assim: eu vou amar. Não. Eu posso até dizer: eu vou cuidar, eu vou fazer um esforço para ser generoso, para ser amoroso, mas amor que une duas pessoas e faz um casamento dar certo, eu acho que a decisão é a continuidade do que já existiu anteriormente. Então, quando um casal perde o amor, fica muito mais difícil reconstruir a relação, porque a gente não sabe por onde puxar esse amor, porque ele é muito misterioso. Já a confiança não. A confiança já é um território mais esclarecido. É mais fácil você buscar ações do dia a dia que possam ajudar a reconstruir a confiança. Por exemplo, nossos celulares não terão senha. Nós não teremos o que esconder um do outro. Casal onde houve uma traição precisa, no primeiro momento da reconstrução, cair por terra todas as situações que poderiam gerar a desconfiança do outro. Ah, padre, mas ele tem direito e eu tenho direito. A gente tem direito quando tudo está bem. Se há a intenção de reconstruir a confiança, é preciso retirar da pauta do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tudo aquilo que possa reafirmar a desconfiança. Então, se o celular está com senha na vida de um casal, pode ser que ele tenha alguma coisa a esconder de mim. Eu não estou dizendo que você não tem que ter senha no seu celular se você está numa vida normal.
onde a confiança está estabelecida e a sua esposa não se importa de que seu celular seja travado. O que eu vou dizer para você: o celular é o lugar das traições. Essa internet trouxe muita coisa boa, mas ela trouxe também uma porta imensa para as nossas desgraças. Essa internet, essa facilidade com que nós nos comunicamos, com que a gente fica amigo de 1000 pessoas no Twitter, no Facebook, no Instagram. Toda hora essas pessoas estão invadindo a nossa vida, estão retirando-nos do prumo. Então, uma boa forma de demonstrar que nós queremos mudar é até uma afastada dessas redes sociais. Isso ajuda a reconstruir a confiança. Quando você percebe que há uma conduta muito concreta indicando uma boa intenção. Então, meu amigo, se você dissesse que não existia mais amor, eu diria que a sua situação é mais difícil. Mas se você diz que ama e só perdeu a confiança, vamos reconstruir isso. A confiança pode ser reconstruída sim. Volto a dizer, e fazer cair por terra tudo aquilo que possa ser misterioso entre vocês dois. Fiquem mais juntos. Às vezes nós acabamos levando o outro a trair-nos, porque nós nos ausentamos demais. Casal é assim. Se você que trabalha muito, cuidado. Você pode estar trabalhando demais, ganhando dinheiro, isso e aquilo, mas você está perdendo afetivamente, porque você está diminuindo a força do vínculo que você tem com a sua esposa, com seus filhos. E o coração, às vezes vazio, volta a dizer, com o celularzinho na mão, com aquele tanto de gente bonita, disponível, carinhosa, amorosa, porque na internet todo mundo consegue ser lindo, amoroso, carinhoso, perfeito. Aí é o diabo batendo na porta. E você não está lá, porque você está muito ausente, se ausentou demais, deixou de ser vigilante. Sabe aquela história da vigilância que Jesus nos ensina? É para tudo na vida. Seja vigilante nos seus relacionamentos. Outro dia mesmo, Christian aproveitou que nós fomos fazer o programa de direção espiritual, não pensou 2 vezes. Pôs a esposa dentro do carro e foi fazer uma lua de mel lá. Foi, Christian? Isso é importante demais na vida do casal. Criar oportunidade de vocês estarem juntos. Peça a mãe, peça alguém que possa ficar com as crianças. Saia um dia, à noite, os dois. A vida precisa ter romantismo. O amor de vocês merece isso. Às vezes vocês têm um cotidiano muito duro. Trabalham, chegam em casa tão cansados e vocês perderam o prazer de se desfrutarem, sabe? Desfrutarem a vida a 2. Outro dia o palestrante lá em Belo Horizonte dizendo, né, que os padres não puderam casar, que era uma maneira que a igreja tinha de... Como é que foi que ele falou? Acho que era propor o celibato para não ter sexo, né? Para viver bem a opção de não. Aí ele diz, não, é só deixar casar, porque depois que casa não tem sexo mais. Geralmente é assim, falou. E todo mundo riu muito, porque um pouco é verdade mesmo, né? Casa e depois vai perdendo até o prazer da vida sexual, vai virando uma rotina tão enfadonha. O casal está lá há mais de 1 mês sem praticar. Não pode, você precisa cuidar. A vida sexual ela é um complemento da vida amorosa, sobretudo o carinho. Se deixa de existir esse carinho, que é tão importante, para o outro sentir-se valorizado, para o outro sentir-se amado. Ah, minha gente, é muito difícil, porque depois o traidor, ele vai trazer aquilo que você não está oferecendo para ela. O contrário também, né? De repente você deixa de oferecer, o traidor vai lá, leva tudo. A traidora, você como esposa. Às vezes eu tenho, não sei, posso estar enganado, mas às vezes as mulheres são mais atentas ao que falta ao casamento.
E é por isso que elas têm tanta necessidade de discutir a relação, e o homem tem implicância disso. O que é discutir a relação? É alertar para aquilo que pode ser a porta para um acontecimento desagradável. Então vamos restabelecer a confiança, porque se o amor existe, nós já temos a metade do caminho andado. Eu desejo do fundo do meu coração que essa disciplina na vida cristã possa nos ajudar a viver os nossos relacionamentos, porque sim, quando eu vivo a disciplina da minha vida cristã, eu fico mais atento ao amor que eu amo e ao cuidado que eu preciso ter para que esse amor dure no tempo. Uma das regras do bem viver é estar constantemente preparado para aquilo que a vida vai lhe pedir. E eu sei que é muito fácil na vida a gente assumir uma postura de que nós seremos sempre carregados pelos outros. Eu acho que você convive com gente assim. Eu acho que você já passou pela experiência de ter que lidar com aquela pessoa que nunca faz a sua parte e sempre espera que nós façamos por ela. Já começou assim lá na escola. A gente tinha aquele grupo de trabalho onde 2 ou 3 se dedicavam muito e o restante só colocava o nome. Muitas vezes nós somos escravizados assim. Às vezes até para sermos queridos. Em muitos momentos isso acontecia. E nós podemos reconhecer. Em muitos momentos nós carregamos os nossos chupins porque a gente queria ter um pouco da amizade deles. Então fazer o trabalho por eles era uma forma da gente, uma ilusão, né? Quantas vezes na nossa vida nós precisamos conviver com quem não queria ter o trabalho do preparo, de alguma forma. E eu sei que religiosamente, muitas vezes nós somos educados para entender que nós precisamos fazer pelos outros o tempo todo. Sim, eu acho que a vida é sempre uma experiência de doação, mas chega um momento em que você descobre que você não pode doar aquilo que não lhe permitirá chegar ao melhor. Que eu não tenho como dividir. É meu. Eu me preparei para aquilo. Coisas que você não sabe, não pode, não deveria nunca dividir. Porque é o resultado do que você se empenhou. Eu sei que às vezes a cultura do preparo, ela é para poucos. Eu nunca me assustei com números dos que competem, por exemplo. Você vai fazer um vestibular, quantas vezes eu escutava isso? São 15 mil candidatos para cada vaga. Não é verdade. 90% das pessoas não estão se preparando. 90% das pessoas se limitam a um exercício de mediocridade absurdo. Deslocamento com só 10% do óleo para chegar do outro lado. Só que na hora de fazer a prova, não adianta você querer dar o seu preparo para aquilo. É disso que nós estamos falando. É disso que Jesus falou naquela hora. Porque no primeiro momento pode dar a impressão de que Jesus está nos ensinando o dizê-lo. Algo que se coloca até contrário ao que ele nos ensinou. Que ele nos disse, não há prova maior do que dar a vida pelo próprio amigo. Bom, mas até na doação há um limite, porque é como você querer dar um remédio para um doente que já decidiu morrer. Há buscas que vão lhe colocar num estado de muita solidão, que você não tem como incluir o outro. É aquela velha história, o casamento ele só pode dar certo quando as duas partes lutam por ele. Não adianta a mulher levar a vida inteira a reserva do óleo do marido. Não adianta. Essa caminhada é pessoal. No amor
entre duas pessoas dentro de uma casa, construindo uma família, a primeira coisa que se pede é isso: equidade. Olha, somos diferentes. Vai ter momentos em que você vai estar mais fortalecido do que eu, mas nunca deixe de levar a sua reserva, tá? Não imponha sobre mim a responsabilidade de levar a reserva que lhe cabe levar. É disso que Jesus está falando. Cada um de nós precisa viver o seu preparo, porque nessa eternidade você não vai chegar acompanhado. É um funil que vai se estreitando, se estreitando, se estreitando, e ao final dele só passará você. Eu sei que às vezes nós temos uma mania terrível de gritar pela ajuda antes de termos nos ajudado. Quantas vezes? As pessoas, sobretudo no meu caso, né, padre, líder religioso que sou, por causa dessa construção cultural que nós muitas vezes somos também responsáveis por isso, que nós padres temos resposta para tudo, que nós temos solução para todos os problemas. Não temos, eu não estou dando conta nem dos meus problemas. Quantas vezes eu quase naufraguei diante dos meus problemas? Eu não tenho essa postura pronta, nunca tive, não quero ter. Eu sou alguém que vive, eu sou humano, eu acredito em Deus, mas às vezes a minha fé em Deus não me segura, não é suficiente, às vezes os meus recursos humanos são escassos. Por quê? Porque eu estou me projetando mal, não estou levando óleo, não estou levando a reserva, estou me dando mais do que eu posso me dar, estou me oferecendo muito além das minhas medidas. Sim, porque Deus não pode retirar-nos das responsabilidades de nossas escolhas. Se eu escolho sair de casa com um óleo somente para a medida exata e não calculo que de repente possa haver um imprevisto, quantas vezes, nas nossas relações familiares, então, meu Deus do céu, como isso acontece? E aí é seu irmão que olha para você como se você tivesse culpa, como se você tivesse que assumir a responsabilidade de ele não ter sido prudente e ter feito a sua busca no dia. Quantas vezes dentro dos nossos seios familiares as pessoas nos oprimem por causa disso? Primeiro porque nos olham como responsáveis por tudo aquilo que deu errado na vida delas. Ou, se não é nos olhando como responsáveis, ou como alguém que terá que necessariamente viver as consequências dos erros que eles. Não estou dizendo que a gente não tenha que ser solidário. Não estou dizendo que o sofrimento do outro não venha nos impactar. Só que chega um momento que nós precisamos pegar essa sabedoria evangélica da diferenciação. É um fato que nós aprendemos quando a gente começou a amadurecer. De acordo com a psicanálise, nos momentos que a gente menos diferencia o outro é a fase oral, que Freud dizia que é a tentativa que uma criança tem de incorporar o mundo pela boca. Tudo a criança morde. E ela grita. Ela é um poço de egoísmo. Criança, a gente tem essa leitura bonita, né? Evangélica, a criança é pureza. Não, a criança é um poço de egoísmo. Depois ela até amadurece para sair do egoísmo. Mas ela não sabe nem esperar a mãe dela chegar. Ela grita, ela urra, ela não quer saber se a mãe está com fome, se a mãe precisou ir ao banheiro. Quando ela tem a sua necessidade vital, ela entra em desespero, porque ela é egoísta. Não egoísta da maneira como nós podemos ser. Não, ela não tem nem responsabilidade sobre esse egoísmo dela. Faz parte do processo normativo, isso é normal. É normal a criança ser egoísta, mas o adulto não. Então, às vezes, nas nossas relações familiares, nas nossas relações mais próximas, as pessoas nos interpretam de forma imatura, sim, como se nós fôssemos uma extensão delas. Como se não pudesse mais fazer a capacidade da diferenciação. Eu sou eu, você é você. Nós fizemos escolhas diferentes, embora a gente tenha tido
oportunidades muito parecidas. Ou não. Pode ser que eu tenha tido muito menos oportunidade que meu irmão e tenha escolhido melhor que ele. Pode ser que ele tenha tido um monte de boas oportunidades e escolheu a pior parte. Escolheu morar na pior versão de si mesmo. E eu levo essa responsabilidade? Eu preciso assumir as consequências dos erros dos outros? Mas, lamentavelmente, em muitos momentos do discurso religioso, isso nos foi imposto como uma obrigação. Você tem a obrigação de levar os outros nas costas. Não é assim. O Evangelho nos propõe uma relação madura com tudo isso. Bom, vamos analisar. Você está nesse sofrimento por quê? E talvez na hora de evitá-lo, você preferiu não evitá-lo. Tá bom, mas eu continuo aqui. Só que com uma diferença. O sofrimento é sério. Não tem como. Senão, eu vou começar a lidar aquilo que eu não tenho mais. Ou eu vou começar a retirar das minhas reservas e vou prejudicar aquilo que eu não posso, em hipótese alguma, prejudicar e deixar de cuidar da minha dignidade. Quando a gente dá o nosso óleo e a gente se priva de chegar, nós fazemos a matemática mais simplória. Talvez o caminho mais fácil, o senso comum, que algumas pessoas podem até chamar de egoísmo. Não. Na perspectiva de Jesus, isso é prudência. Um exemplo simples. Nós temos uma pessoa que nós amamos muito. E ela quer nos levar por uns caminhos que a gente sabe que não são bons. Ah, vamos comigo, seja meu companheiro, eu não quero ir lá sozinho. Se você me ama e está me propondo ir a um lugar que não lhe fará bem também, que amor é esse? Que amor? Eu acho que é o contrário. Sou eu que lhe devo lhe convencer de não. Por amor a nós. Por amor à nossa realidade. Por amor à nossa situação. Se vai fazer mal para você, por que eu tenho? Não seria mais fácil eu lhe convencer a não ir? E assim nós não nos fazemos mal. Prudência é o que Jesus recomendou. Uma prudência que nos coloca na construção de reservas. Eu preciso ter reservas para o amor, eu preciso ter reservas para a paciência, que se esgota fácil. Eu preciso ter reserva de justiça. Toda e qualquer oportunidade que eu puder ser justo, eu quero ser. Porque eu sei que eu estou aplicando a justiça neste momento e estou construindo uma reserva dentro de mim. Para que no momento em que eu ficar tentado a ser injusto, a reserva falhe. A minha solidariedade, por exemplo, ela é escassa. Eu tenho muito mais facilidade de olhar para mim e para as minhas necessidades. Você é a mesma coisa. Então, toda e qualquer oportunidade que a gente tem de ser solidário, de maneira que a solidariedade não lhe faça ferir a prudência de dar o que você não pode dar, de oferecer o que você não pode oferecer, de colocar em risco aquilo que você não pode colocar em risco, então eu vou ser solidário. É porque o que Jesus está propondo nesse evangelho de hoje é muito desafiador. Ele está dizendo: não perca a sua salvação. Não perca a sua salvação tentando salvar. Acontece demais. O que está perdido nos leva junto. Tão mais fácil o que está perdido fazer muitos outros ficarem perdidos do que o que está salvo resgatar os que estão. Então, não abra mão, não negocie aquilo que você sabe que trará condenação na sua vida.
O que é muitas vezes uma dificuldade no nosso discurso é que durante muito tempo a gente associou a santidade com a perfeição. Perfeitos nós não podemos ser, mas santos nós podemos ser sim. A perfeição, minha gente, é quando... O que é uma coisa perfeita? É aquilo que é irretocado, né? Não precisa mexer mais. Quando você olha uma obra de arte e fala, essa obra é perfeita. Quando você tem, por exemplo, eu tive a graça, né, já de ir ao Vaticano. No Museu do Vaticano você vê coisas belíssimas. Em Roma você vê coisas belíssimas. A imagem de Moisés, né? É linda. Quando você está diante dela, é perfeita. Mas o que é o perfeito ali? O conceito grego de perfeição é aquilo que já está pronto e acabado. Então nós temos até aquela tradução, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então isso é um equívoco, porque na verdade a perfeição, ela não é um projeto para nós humanos. A santidade não consiste em ser perfeito, porque se é perfeito não precisa ser mudado. E eu não consigo encontrar e nunca vi na minha vida um ser humano que não precisasse ser modificado. Então veja bem que a santidade, ela consiste em ser um processo de busca pelo aperfeiçoamento. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu tenho como minha meta, é minha terra prometida, né? Eu quero chegar lá. Mas aí eu vou convivendo, aprendendo a conviver com os meus limites. Ser santo não significa não ter pecado mais não, mas significa ter os pecados sob controle. Ser santo significa ter consciência da fragilidade. Um livro que eu recomendo, me fez muito bem quando eu li, né? Do Anselmo Grum, O Céu Começa em Você. Já leu esse livro? É lindo, 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 lindo. Anselmo Grum trabalha de maneira muito bonita essa espiritualidade que começa no chão mesmo, na realidade humana. Então eu vivo o meu processo de santidade trabalhando o que é frágil na minha humanidade, tomando posse disso, né? Eu começo a administrar o que é frágil em mim, para que aquilo que é frágil em mim não venha me administrar. Isso é santidade, é a gente viver na consciência de que nós podemos ser melhores. Então eu começo a observar o que eu sinto. Será que o sentimento que eu tenho pelo outro é santo? Será que o meu sentimento acorrenta ou faz livre? Isso é ser santo. É você viver na consciência e na busca constante de não permitir que as coisas ruins, que aquilo que é pecaminoso venha tomar conta de você. A busca pela santidade é para todos nós por causa disso, porque nenhum de nós está fora deste processo. Alguns mais adiantados, outros menos, né? Quanto mais a gente acelera o processo da bondade em nós, a nossa opção pelas coisas boas, mais a gente acelera esse processo de santidade. E é interessante a gente descobrir que eu não preciso ser perfeito para ser santo. Mesmo porque quando eu me considero perfeito, Deus já deixou de ter chance comigo. Deus não pode agir num coração que se sente perfeito. Porque se está perfeito, está acabado, está pronto. Não pode ser mexido. Agora, eu não estou perfeito e não quero ser perfeito, porque perfeito é uma coisa muito chata. Né? Se conviver com uma pessoa que tem, como é que chama aquilo? Complexo, né? Não, é outro nome, não é complexo. Essas neuras, né? Pela perfeição, né? Tira um negócio assim, ela já não consegue nem ficar assim. Eu me lembro que tinha uma amiga minha que se tivesse alguma coisa torto na sala, ela ficava torta também, né? Do mesmo jeito que o quadro. Então, enquanto ela não levantava, não arrumava aquele quadro, ela não se sentia bem, né? O Anderson, um amigo meu, ele é baterista lá, baixista da banda Shalom do Pai, dos meninos lá de Guarabira que tocaram muito tempo comigo. E uma vez eu viajei com ele no avião, né? Tava a banda toda indo. Aí eu percebi que tudo ele colocava no meio. Um negócio assim a travezinha, né? Da mesinha do avião. Se não tivesse no meio, ele não ficava também. Ele ficava meio torto igual um negócio. E aí a gente começou a falar sobre isso no voo. E ele estava me confessando que tudo para ele tem que estar no meiozinho, arrumadinho. Eu achei aquilo interessante porque isso é um reflexo da alma da gente, né? Quantas vezes você vive essas neuroses nas matérias, né? Nas coisas materiais, mas essa neurose existe dentro de nós também.
E é muito ruim quando a gente se transforma numa pessoa que fica exigindo perfeição o tempo todo. A gente impede muitas vezes as pessoas de serem elas mesmas por causa disso. E na verdade é um jeito de querer consertar o que a gente é, né? Só que a gente quer consertar primeiro no outro, né? Porque isso é muito interessante, né? O que você mais rejeita no outro costuma ser aquilo que você mais rejeita em você mesmo. Então é uma luta. E santidade consiste em você tomar consciência disso. Eu não posso. Eu não tenho o direito de fazer mal ao processo do outro. Eu não tenho o direito de fazer mal ao meu processo. A luta pela santidade consiste em nós buscarmos clarear as nossas intenções. Vamos deixar claro para nós mesmos o que é que eu preciso fazer. É ter essa consciência, é saber perder, é saber ganhar, né? É saber administrar a vida. Isso é santidade, minha gente. É nós amanhecermos todos os dias com desejo. Hoje eu quero fazer o bem. Hoje eu quero fazer o pacto com a verdade. Hoje eu quero fazer o pacto com a justiça. E eu quero promover essa justiça, essa verdade nas pequenas coisas. Hoje eu quero ser amigo dos outros. Eu não quero difamar ninguém. Eu não quero aumentar o peso das coisas ruins. Tudo isso é santidade. Mas isso não é perfeição. Padre Fábio, estou com um grande problema. Meu marido está muito envolvido com a internet, através de conversas pornográficas. Ele diz que não tem nada a ver, mas eu não posso me conformar com isso. Sabe, padre, sou coordenadora do meu grupo de oração e do meu regional, e exerço o ministério de oração por cura e libertação, e tenho medo de descobrir que ele está me traindo. O que eu faço? Minha filha, a primeira coisa que você precisa estabelecer as regras, né? Eu acho que num casamento é preciso ter regras. Casou? Ninguém obrigou você a casar. Não é verdade? Nunca vi uma noiva subir amarrada no altar. Você já? Às vezes vai amarrada por dentro, né? A gente não sabe, né? Mas pelo menos por fora. Não pode ser. A partir do meu casamento é contrato. Olha, nós temos regras aqui dentro de casa. E eu fico assim assustado de ver, né, o quanto que a internet está se transformando num problema mesmo dentro das famílias. Gente, é impressionante o que existe de pornografia disponível na internet. É impressionante o quanto de pessoas, o número de pessoas que estão viciadas nisso. Quando eu falo de pornografia, eu estou falando de todo tipo de contato virtual que tem aí. As pessoas ficam amigas, elas se casam, elas fazem sexo através da internet. É uma coisa absurda. Isso é traição? É traição, porque o tempo que o marido está ali diante de um computador, e às vezes eu encontro histórias, gente, de homem que fica 5, 6 horas diante da tela de um computador, batendo papo com mocinhas que nunca viu na vida. Pelo amor de Deus, esse é o tempo que você poderia estar cultivando com coisas boas, com sua família, com pessoas de verdade, né? Qual que é o grande problema da internet? Quando ela substitui as relações reais. Quando nós começamos a trazer para dentro da nossa cabeça um contexto absolutamente destrutivo. E eu já falei disso daqui. Nós temos que tomar muito cuidado quando isso vai virando um vício. O tal do MSN, o tal do Orkut, meu Deus do céu, há pessoas que passam boa parte do tempo em torno disso. Não fazem outra coisa. Então preciso tomar cuidado. A internet tem que ser para nós um lugar de pesquisa. Eu vou lá, preciso receber um e-mail, preciso fazer uma comunicação com alguém, eu preciso saber. É uma beleza, a gente tem aquele Google, né? Qualquer coisa que você tem dúvida, você joga lá, sai lá um monte de coisa. Um monte de assuntos interessantes para o seu crescimento. Agora a pessoa passa horas e horas e horas batendo papo, conversa fiada. Oi, tudo bem? E aí? Ah, é aqui, é lá. E aí? E aí? E aqui? E lá? Então, é uma coisa desgastante, né? Que aquilo não tem fim. Eu me lembro, teve uma época que eu estava bem assim, viciado no tal do MSN. Gente, às vezes eu começava a conversar com os amigos ali, eram umas 8h30, 9h da noite, quando via já tinha dado 1 da manhã. Você não percebe o tempo passar. É impressionante. Aí depois deita na cama e fica igual um curiango, né? Curiango dorme de dia e fica acordado de noite, né?
Fica lá e não dorme. Por quê? Claro, a excitação das luzes do computador, aquilo o cérebro fica trabalhando a 1000. E o problema é quando é um pai de família que está perdendo a centralidade da vida por causa disso. Pelo amor de Deus, gente. Nós vamos tomar muito cuidado, senão nós vamos ficar adolescentes a vida inteira. Um dos grandes problemas que eu vejo, sobretudo nos homens hoje, é esta adolescência prolongada. Síndrome de Peter Pan, né? Que não quer crescer. O garotinho a vida inteira. Pelo amor de Deus, minha gente. Essa vida requer seriedade. E hoje, cada vez mais a gente descobre isso, são as estatísticas. As pessoas estão muito pouco preparadas para a vida, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista profissional. O despreparo hoje é muito grande. Por quê? Se você vai ver, o nosso tempo é ocupado com bobagens. Começa a fazer uma proposta de vida saudável para você, hábitos saudáveis. Nós precisamos disso. Começar a controlar um pouquinho até o tempo da internet na sua vida, porque senão daqui a pouco você está em torno disso e você não faz outra coisa. Você não estuda, você não trabalha, você não convive. Então, se o seu marido vive esse problema, coloca as cartas na mesa. Precisa olhar nos olhos dele e dizer, olha, eu não vou tolerar isso mais. Que a partir do momento que ele está trazendo essa pornografia para dentro da sua casa, está abrindo a possibilidade também para que os seus filhos tenham contato com isso. E volta, é aquilo que a gente estava dizendo antes, perde a autoridade, gente. Se o filho descobre que o pai faz isso, fica muito difícil de pedir que o filho não faça. Padre Fábio, estou com um grande problema. Meu marido está muito envolvido com a internet, através de conversas pornográficas. Ele diz que não tem nada a ver, mas eu não posso me conformar com isso. Sabe, padre, sou coordenadora do meu grupo de oração e do meu regional, e exerço o ministério de oração por cura e libertação, e tenho medo de descobrir que ele está me traindo. O que eu faço? Minha filha, a primeira coisa que você precisa estabelecer as regras, né? Eu acho que num casamento é preciso ter regras. Casou? Ninguém obrigou você a casar. Não é verdade? Nunca vi uma noiva subir amarrada no altar. Você já? Às vezes vai amarrada por dentro, né? A gente não sabe, né? Mas pelo menos por fora. Não pode ser. A partir do casamento é contrato. Olha, nós temos regras aqui dentro de casa. E eu fico assim assustado de ver, né? O quanto que a internet está se transformando num problema mesmo dentro das famílias. Gente, é impressionante o que existe de pornografia disponível na internet. É impressionante o quanto de pessoas, o número de pessoas que estão viciadas nisso. Quando eu falo de pornografia, eu estou falando de todo tipo de contato virtual que tem aí. As pessoas ficam amigas, elas se casam, elas fazem sexo através da internet. É uma coisa absurda. Isso é traição? É traição, porque o tempo que o marido está ali diante de um computador, e às vezes eu encontro histórias, gente, de homem que fica 5, 6 horas diante da tela de um computador, batendo papo com mocinhas que nunca viu na vida. Pelo amor de Deus, esse é o tempo que você poderia estar cultivando com coisas boas, com sua família, com pessoas de verdade, né? Qual que é o grande problema da internet? Quando ela substitui as relações reais. Quando nós começamos a trazer para dentro da nossa cabeça um contexto absolutamente destrutivo. E eu já falei disso daqui. Nós temos que tomar muito cuidado quando isso vai virando um vício. O tal do MSN, o tal do Orkut, meu Deus do céu. Há pessoas que passam boa parte do tempo em torno disso. Não fazem outra coisa. Então preciso tomar cuidado. A internet tem que ser para nós um lugar de pesquisa. Eu vou lá, preciso receber um e-mail, preciso fazer uma comunicação com alguém, eu preciso saber. É uma beleza, a gente tem aquele Google, né? Qualquer coisa que você tem dúvida, você joga lá, sai lá um monte de coisa, um monte de assuntos interessantes para o seu crescimento. Agora a pessoa passa horas e horas e horas batendo papo, conversa fiada. Oi, tudo bem? E aí? Ah, é aqui, é lá. E aí, e aqui, e lá. Então,
É uma coisa desgastante, né? Que aquilo não tem fim. Eu me lembro, teve uma época que eu estava bem assim, viciado no tal do MSN. Gente, às vezes eu começava a conversar com os amigos ali, eram umas 8h30, 9h da noite. Quando via, já tinha dado 1 da manhã. Você não percebe o tempo passar. É impressionante. Aí depois deita na cama e fica igual um curiango, né? Curiango dorme de dia e fica acordado de noite, né? Fica lá e não dorme. Por quê? Claro, a excitação das luzes do computador, aquilo o cérebro fica trabalhando a 1000. E o problema é quando é um pai de família que está perdendo a centralidade da vida por causa disso. Pelo amor de Deus, gente. Nós vamos tomar muito cuidado, senão nós vamos ficar adolescentes a vida inteira. Um dos grandes problemas que eu vejo, sobretudo nos homens hoje, é esta adolescência prolongada. Síndrome de Peter Pan, né? Que não quer crescer. O garotinho a vida inteira. Pelo amor de Deus, minha gente. Essa vida requer seriedade. E hoje, cada vez mais a gente descobre isso, são as estatísticas. As pessoas estão muito pouco preparadas para a vida, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista profissional. O despreparo hoje é muito grande. Por quê? Se você vai ver, o nosso tempo é ocupado com bobagens. Começa a fazer uma proposta de vida saudável para você, hábitos saudáveis. Nós precisamos disso. Começar a controlar um pouquinho até o tempo da internet na sua vida, porque senão daqui a pouco você está em torno disso e você não faz outra coisa. Você não estuda, você não trabalha, você não convive. Então, se o seu marido vive esse problema, coloca as cartas na mesa. Precisa olhar nos olhos dele e dizer, olha, eu não vou tolerar isso mais. Que a partir do momento que ele está trazendo essa pornografia para dentro da sua casa, está abrindo a possibilidade também para que os seus filhos tenham contato com isso. E volta, é aquilo que a gente estava dizendo antes, perde a autoridade, gente. Se o filho descobre que o pai faz isso, fica muito difícil de pedir que o filho não faça. Padre Fábio, é com imenso prazer que lhe escrevo e espero ser direcionado por suas palavras sobre o que eu estou sentindo nessa nova fase da minha vida. Na verdade, eu considero o que eu estou vivendo hoje como uma crise existencial. Eu me sinto como se estivesse perdendo o brilho e a vivacidade do tempo em que eu tinha 20 anos. Agora, na fase dos 50, é duro enfrentar as dificuldades da vida. E isso está influenciando o meu relacionamento com meu marido. Padre, como posso enfrentar essa fase da idade? Sou de Manaus. O nome dela é Darcy. Darcy, minha filha, o processo do envelhecimento na vida humana, ele tem que ser preparado dia a dia, né? Eu sempre digo que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente é na juventude, porque o que a gente é na juventude vai ser acentuado na velhice. Então é bom, porque as qualidades ficam ainda mais qualificadas, né? Os dons da juventude, sobretudo os dons intelectuais, aqueles que você buscou, a maturidade, ela traz uma maravilhosa forma de compreender o mundo, né? A inteligência fica mais aguçada, a sabedoria parece que acampa um pouco mais. Tanto é que o bom escritor é o escritor envelhecido, né? A gente sabe, e algumas pessoas levam isso muito a sério, que é muito perigoso escrever um livro na juventude. Porque os pensamentos da juventude, as opiniões da juventude tendem a mudar muito. E depois você tem até vergonha do que você disse na juventude. Só que qualificar essas qualidades, a gente precisa tomar cuidado para que na administração do tempo que passa, nós tenhamos condições de fazer o que é bom, ficar melhor ainda, mas a gente precisa tomar muito cuidado para o avesso que também acontece, que é justamente os defeitos da juventude vão ficar todos muito acentuados na velhice. Então, olhe para você como você é hoje. Se você já é uma pessoa difícil, prepare-se para lutar com você, não contra você, é com você. Prepare-se para essa luta, para você diminuir cada vez mais
O que é pesado para você agora, do seu jeito de ser, dá um jeito de livrar-se dos seus excessos, de tudo aquilo que lhe prejudica como pessoa, porque isso sem dúvida vai custar muito caro na velhice. Eu não sei se o que você chama de crise existencial, Darcy, seja essa incapacidade de administrar os defeitos que hoje pesam um pouco mais. As inseguranças, que são próprias da vida, né? A gente sabe que a velhice, ela vai nos colocando num ciclo muito semelhante à infância. As inseguranças que são próprias do início da vida, elas estão todas lá no final. Eu até tenho uma personagem no meu livro, Mulheres de Aço e de Flores, que ela fala justamente isso. Eu ando necessitada das mesmas coisas que os recém-nascidos, só não tem coragem de pedir. Não é assim? Você não encontra muitas vezes pessoas de idade necessitadas das mesmas coisas que os recém-nascidos. Só que elas não têm coragem de pedir. Eu vejo isso na minha velhinha lá em casa. Como ela está mais frágil, está mais insegura, situações que ela antes sabia administrar um pouco melhor sozinha, já não sabe mais. Então esse assessoramento a gente precisa dar. Agora, eu e você, Darcy, nós vamos estar muito atentos para a gente poder viver essas fases que são diferentes da vida, tendo consciência delas. Porque não é nenhum problema a gente sofrer de inseguranças, mas a gente precisa ter consciência. É engraçado isso. Todo e qualquer problema na vida fica menos pesado quando nós temos consciência dele. Por quê? Porque a consciência é um instrumental que a gente usa a favor. Se você não tem consciência do seu defeito, se você o nega o tempo todo, vai ser difícil para quem está do seu lado, mas vai ser difícil sobretudo para você em saber lidar com esse defeito. Porque você não o trouxe à consciência. O que é a consciência? É essa luz que fica acesa dentro de nós para poder nos ajudar a identificar quem somos, o que nós pensamos, o que a gente fez. Quando eu digo, eu não tive consciência de que te prejudiquei. O que é isso? O que eu estou dizendo? Faltou esclarecimento pessoal para entender que a minha ação era prejudicial. E às vezes a gente faz isso mesmo. Mas a partir do momento que eu sei que eu prejudiquei, acendeu a consciência. Então, porque eu já tenho consciência que prejudiquei, eu não posso continuar prejudicando. Eu tenho que fazer de tudo para evitar que aquilo aconteça novamente. E é por isso que o crescimento pessoal está diretamente ligado à capacidade da pessoa ser consciente dos seus atos. Isso é interessante porque entra até na teologia do pecado. O que é o pecado? É aquilo que já está esclarecido pela consciência de que é um erro. Então a gente muitas vezes comete um pecado sem saber que estava pecando porque não estava pecando. Se você não teve consciência do ato. É por isso que a gente é ensinado desde pequeno a respeitar as ordens, a obedecer os pais, a obedecer as regras. Porque depois que a gente sabe o que é certo e o que é errado, torna-se um erro, um pecado, digamos assim. Você infringir aquela regra. Mas enquanto você não sabe, não é nenhum pecado, não tem atribuição de culpa. Pode até ter atribuição de responsabilidade, mas a partir do momento que você sabe que você vai ter que agir diferente, porque antes você tinha o desconhecimento. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, isso é, acender a luz da consciência humana para o conhecimento de Jesus, que a partir do momento que conhece Jesus, tem por ele a sua vida modificada, é com ele que você inicia um processo de tornar-se semelhante a ele. Então o que a gente precisa fazer, Darcy, é tomar consciência de cada fase nova da nossa vida, olhar para esse tempo novo, que você não é uma velha, você está com 50 anos, você ainda tem muitas coisas boas para fazer, e você precisa abrir as portas deste novo tempo para aproveitar e viver bem cada fase dessa vida. Porque onde é que está a angústia? É quando a pessoa está nos 50 anos querendo viver as realidades que ela deveria ter vivido aos 30. Pode até viver alguma coisa que você não quis viver aos 30, mas cuidado para não se impor um fardo que aos 50 você já não tem mais condições de carregar. Essa fase da vida
vai exigir de você uma postura que talvez você não tivesse que ter quando você tinha 30. Então essa sabedoria de identificar o que é próprio de cada tempo nos ajuda demais na administração do resultado final da vida. Agora na segunda-feira, inclusive eu quero agradecer todas as pessoas que estiveram comigo lá em São Paulo, na Livraria Cultura, no lançamento do meu livro. Eu tive uma oportunidade muito interessante lá, uma senhora chegou, ela virou e falou assim: padre, hoje eu vim aqui pegar o seu autógrafo e comemorar a minha aposentadoria, saiu hoje. E ela brincou comigo, né? Sei que o senhor sempre falou que queria ser aposentado, eu queria mesmo, desde criança, eu sempre achei lindo ser aposentado. Perguntava para mim: Fabinho, quer ser o quê quando crescer? Eu falava: aposentar. E aí eu comemorei com ela, falei: nossa, que beleza. Aí ela falou: padre, mas eu estou com tanto medo desse novo tempo. Eu falei: não, nada disso. Aproveite para ler todos os livros que você não pôde ler. Aproveite para fazer os cursos que você não pôde fazer. Aproveite para fazer as viagens que você não teve condições. Mesmo que não tenha muito dinheiro, faz uma economiazinha, parcela em 30 vezes, mas vai realizar os seus sonhos. Se você tem a oportunidade agora, está com os filhos todos criados, não tem mais obrigação direta, vai viver bem a sua vida. Aproveite bem esse tempo. Não se desperdice. Mas eu tenho que ajudar o meu filho a isso e aquilo. Ajude na medida. Não viva a vida dele. Vá viver a fase da sua vida. Porque isso é fundamental, gente. Nós não teremos outra oportunidade. Viver bem o dia de hoje é uma questão de responsabilidade. Seja fiel à fase da sua vida. Se é uma fase para estudar, estude. Se é uma fase para trabalhar, trabalhe. Se é uma fase para descansar, descanse. Isso a gente vive até no dia, né? Eu sou muito honesto. Se eu tenho 2 horas para descansar, eu vou descansar. Porque eu sei que meu dia a dia não é brincadeira. É uma questão de viver bem as fases do meu dia. É o que a gente precisa, é uma disciplina. E Darcy, não tenha medo, minha filha. Aos 50 anos você ainda tem muita coisa pela frente. Não tem que viver essa ansiedade. Substitua a ansiedade por consciência. Ilumine o seu coração, ilumine a sua cabeça para que você tenha condições de olhar para cada dia, sem ansiedades. O que hoje eu posso fazer nessa fase da minha vida? O que hoje eu posso realizar? Ocupar a nossa cabeça, minha gente, de coisas boas é uma forma muito eficaz de evitar a depressão, a angústia desnecessária, a ansiedade. Porque o diabo acampa na mente. Padre Fábio, queria saber qual é a posição da igreja sobre essas pessoas que se dizem sensitivas, que falam com os mortos, que conversam com o além. O senhor poderia explicar se isso é verdade? Porque tem programas em outras emissoras que mostram pessoas que tiveram contatos com entes falecidos. A minha posição sobre esse assunto é muito neutra. Eu prefiro seguir os mandamentos da minha religião, que é católica. Então siga, minha filha. Siga, porque eu confesso para você que às vezes eu também fico assustado com a capacidade que algumas pessoas têm de manipular até a eternidade, né? Outro dia eu também vi um programa na televisão que estavam mostrando vídeos de fantasmas. Mas eu achei aquilo de uma imbecilidade tão grande, né? Porque, você imaginou? Uma pessoa perder tempo para ir para a televisão, para ficar analisando vídeos de fantasma, isso é verdade, aquele leão morto. Eu me lembro que a pessoa falava assim que tinha que lavar a casa de azul, né? Que o azul espanta os diabos, o encosto. Pelo amor de Deus. Acho que a vida tem coisas tão mais urgentes para a gente ficar pensando, não é verdade? A fé cristã, não acredita que nós possamos nos comunicar com os mortos. A comunhão dos santos sugere coisas muito mais nobres do que isso. Então, muitas vezes as pessoas entram nessas histórias porque estão fragilizadas. E a gente sabe, a parapsicologia explica muitas coisas. Eu me recordo de um curso que eu fiz com o Padre Quevedo. Ele nos mostrava o quanto que algumas pessoas têm o poder. Isso é poder cerebral, isso não é sobrenatural, né?
que nós usamos muito pouco da nossa capacidade cerebral. Então a pessoa ela tem uma sensibilidade tão grande, isso pode ser chamado de sensitivo, né? Ela tem uma sensibilidade tão grande que ela é capaz de entrar na cabeça da pessoa que está diante dela, conhecer a letra daquele ente querido que ela perdeu e escrever com a letra tal qual aquela pessoa. Digamos, a mãe está diante de mim, eu sou o sensitivo, digamos assim, vou dar o exemplo. A mãe perdeu um filho. A minha capacidade cerebral é tão aguda que eu entro dentro do pensamento daquela mulher, através de nomes específicos lá que o Padre Quevedo sabe dar, eu não sei. E ela é capaz de conhecer a letra do menino que morreu. E esta que tem a sensibilidade escreve com a letra. Como muitas vezes essas pessoas são simples, minha gente, não tem nem o conhecimento da parapsicologia, o que elas vão dizer? Que isso é um dom de contato com os mortos. E isso muitas vezes não é nada mais, nada menos do que um cérebro mais evoluído. Isso, o Padre Quevedo mostrava isso, dentro dos cursos que ele dava. A capacidade que ele tem de mover um objeto de lugar, mostrava vídeos mesmo. Só que quando as pessoas simples pegam esses vídeos, não têm conhecimento da parapsicologia, o que vai entender? Isso é um fantasma, isso é isso, isso é aquilo. Mas a vida é muito mais do que... A vida é boa demais para a gente ficar perdendo tempo com essas coisas, não é verdade? Eu, particularmente, não gostaria de ficar sabendo nada lá do outro lado, porque vai tirar a minha espera. Não é? Nós já escutamos falar, tanta gente, tem contato com os mortos, tem contato com isso, tem contato com aquilo. O que isso modifica na vida da pessoa que tem contato com os mortos? Né? Vamos viver bem a nossa vida, a nossa fé não nos permite crer assim. Você pode até respeitar o outro que crê diferente, mas se você é católica e não sente necessidade de acreditar nisso, você está num caminho muito correto, né? Não vamos ficar perdendo tempo em ficar querendo descobrir o como é do outro lado, se a gente ainda nem aprendeu como é que é esse lado de cá, né? Então, antes da gente se preocupar demais com o que vai ser depois da morte, vamos preocupar um pouco mais como é que pode ser a nossa vida. Isso sim agrada. O Christian estava dando um exemplo de algumas coisas que ele viu também, que ele consegue mirar, que ele considera milagres, né? E ele estava perguntando, padre, quando é que a gente sabe, né, que isso é milagre ou isso é força da mente? Isso aqui é muito interessante. O Padre Quevedo é um homem que estudou muito a parapsicologia. Mas eu me recordo que naquela semana que o Padre Quevedo ficou conosco lá em Taubaté, porque ele deu esse curso na faculdade, a gente descobriu um outro lado do Padre Quevedo que a gente não conhece, porque a gente não convivia com ele, nós só via o Padre Quevedo da televisão. Eu ficava impressionado do quanto que aquele homem era um homem de oração. Quanto vira e mexe, dava uma folguinha lá nos intervalos, eu o via lá diante do sacrário, fazendo as suas orações, as laudes, né, que são as orações obrigatórias de todos os religiosos e padres, ele lá com seu breviário, rezando todas as horas que tinha que rezar. E eu descobri, Cristo, foi muito interessante porque o Padre Quevedo é um místico, é um ser humano, um homem muito ligado, de uma sensibilidade muito aguda, muito aguçada para a percepção do sagrado. Só que ele tem um conhecimento científico também, é um homem que estuda o poder da mente o tempo todo. Então ele está sempre evoluindo e conhecendo, buscando recursos para esse conhecimento. Mas ele, da mesma maneira, com a mesma intensidade que ele busca esse conhecimento teórico, né, sobre a mente humana, ele também mergulha na sua experiência de Deus. Ele é um padre. E ele dizia isso para nós. Ele fala assim, eu já vi muitos milagres no mundo. Muitas vezes nós nos prendemos a essas coisas bobas, a essas manifestações que não passam de poderes de mente, poderes de uma mente mais evoluída, e o verdadeiro milagre nós não chegamos a conhecer. Um exemplo disso ele disse que uma das coisas mais bonitas que ele viu na vida, que a ciência jamais conseguiu explicar, por mais que tentasse, até mesmo a NASA, né, com todas as suas pesquisas, é justamente a imagem de Guadalupe, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. E eu fiquei muito interessado na época e comecei a ler tudo que eu podia sobre o fenômeno, né, daquele manto, daquela imagem que está gravada, é uma pintura, né? Mas o que é mais interessante naquilo lá, e o Padre Quevedo dizia para nós, aquelas cores que você vê na imagem de Nossa Senhora que está ali, que foi justamente o índio, né, que estava levando as flores no tempo de inverno, né?
o bispo queria, né? Então tá bom, se essa virgem que está lhe pedindo para construir o santuário, ela verdadeiramente quiser que este santuário seja construído, porque o bispo duvidava do índio, fale para ela mandar para nós então um sinal. E era um tempo de inverno naquela região, ele vem, traz flores para o bispo, naquele manto. E o mais bonito é que, quando ele abre o manto para jogar as flores, ele não sabia que aquela imagem estava gravada. Tem aquela imagem, então, que ele também se surpreende. E o interessante, minha gente, que já foram feitas pesquisas na tintura da imagem de Guadalupe, que é aquela que está exposta lá em Guadalajara, no México. Aquela tinta, ela não pertence nem ao reino mineral, nem ao vegetal, nem ao animal. Então é uma tinta que está ali, mas ela é como se ela não existisse. E aquele quadro, aquela imagem, ninguém consegue detectar, identificar qual é a composição daquelas tintas. Elas não pertencem, como já disse, a nenhum dos reinos. E aí você tem um fenômeno ainda mais interessante, porque quando a NASA começou a identificar, a estudar aquele quadro, começaram a radiografar inúmeras vezes, multiplicar aquilo para tentar chegar à origem daquela tinta, como é que essa pintura está aí, né? Como é que ela pode ser fixada neste lugar? Que é tão frágil esse tecido também, e ele ter durado tanto tempo, ter vencido tantas coisas, ter passado por tantos processos, né? E aí quando chegaram, foram radiografando, descobriram uma coisa fantástica, que a temperatura daquele quadro oscila 36, 36,5, a pele da imagem. Imagina isso. Então ela tem temperatura humana de quem está vivo. Gente, nós não estamos inventando essa história. Isso é um fato. Você pode jogar aí no Google e pesquisar aí o milagre de Guadalupe, que você vai ter essas informações com um pouco mais de precisão, porque eu estou falando uma coisa que eu ouvi há 7 anos atrás, eu não tenho nem tanta precisão mais. São coisas que eu me lembro dele ter falado. E depois, quando começaram a fotografar os olhos da Nossa Senhora, descobriram que dentro da pupila dilata no momento que joga a luz naquilo. Como se estivesse um olho vivo ali. E o mais interessante, na retina daquela, imagina isso, vai aumentando, na retina daquela imagem, porque você sabe que o que você está enxergando fica projetado na sua retina, né? É um processo que eu também não sei entender, mas é mais ou menos assim. Você está dentro dos meus olhos, né? Ou eu estou dentro dos seus, uma coisa assim. E conseguir identificar que na retina, na pupila ali daquele olho, existe a imagem de um bispo assustado olhando. Imagina isso. Aí o padre Quevedo, ele conta essa história, ele se emociona muito, porque ele tem um carinho muito grande por esse fenômeno de Guadalupe. E ele sabe detalhes. Se você um dia tiver a oportunidade de ouvi-lo, ouça a maneira, a riqueza de detalhes que ele tem como cientista, como homem que estuda, a riqueza de detalhes que ele tem desse manto, dessa imagem, desse quadro. Então veja bem, aí ele sempre diz isso, né? Olha, são muitos os milagres que existem, mas nós ficamos sem conhecê-los. E nós corremos atrás de banalidades, de coisas bobas, de coisas ridículas muitas vezes.